Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar de um assunto que eu adoro e que eu falo de vez em quando. E é um assunto que a gente vai chegar muito bonitinho, suave, científico, com meu querido Alexandre Lauzide, sobre Além do Horizonte, desmistificando a ufologia. Gente, vocês sabem como eu adoro desmistificar coisas que as pessoas tem uma fantasia sobre o negócio, tem uma mentalidade sobre aquilo ali, tem uma crença limitante sobre tal assunto. Eu adoro pegar e dizer, gente, não é assim. É mais suave, é mais leve, é real, vamos lá, ciência, vem cá, biologia, vem cá, química, vem cá, comprovações científicas, vamos lá, comprovações didáticas, vamos, né, vamos desenhar para explicar? Eu adoro essa resenha, né, gente? E hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Lembrando antes, vocês, por favor, compartilhem essa informação. Quem gosta de ufologia, quem gosta de. Quem tem preconceito, que não entende nada, manda para aquela tia que não entende nada, para aquele amigo que adora tudo. Compartilha esse conteúdo para a gente passar essa informação, porque são sementes do despertar. Nós somos sementes de informações positivas, informações reais, com pessoas sérias aqui nesse canal. Eu sempre coloco pessoas que eu confio, que eu sei que vão trazer uma informação real, bacana, para poder trazer para a gente conhecimento. E esse conhecimento é libertador, onde a gente consegue amplificar nossos horizontes, nossa mente, entender como são as coisas, tirar uma dúvida de maneira mais científica, real, sem mimimi, sem frescura, né? Mande mensagem quem quiser, mande perguntas quem quiser. O Lauzídio vem aqui responder, eu venho aqui responder para vocês também. O que eu não souber, vou pesquisar e responder, porque eu também não sei, não sou dona da verdade, não sei tudo. Estou aqui para aprender a vida toda, né? Até desencarnar. Estou aqui aprendendo e plantando essa semente do despertar, porque quanto mais despertos no mundo, o mundo melhor teremos para todos. Esse é o nosso lema. Então, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal para a gente tentar elevar a energia, a vibração, a frequência desse nosso planeta Terra que é tão querido e amado. E agora, com muito prazer, seja muito bem-vindo, Alexandre Lauzide, é um pesquisador da ufologia, ele é presidente, deixa eu ler aqui, e fundador da Braufonet, que depois ele vai falar sobre esse espaço incrível, né? Essa equipe. Seja muito bem-vindo, Lauzide. Prazer ter você aqui no programa. Obrigado pelo convite, né? Você realmente faz um bom trabalho, né? E eu estou aqui à disposição para você e para os demais espectadores. É um prazer ter você aqui. O Lauzide, pessoal, ele entende muito. E vamos ter essa conversa sobre justamente essa demistificar, tirar essas crenças aí, esses mimimis das pessoas, trazer informações bem reais, científicas, militares, inclusive, né, para as pessoas compreenderem e abrir o coração para a informação nova, né? A gente tem que parar de ter essa coisa, tudo que é novo é estranho, sei lá o que. Não é, é só novo. Então, abre o coração, abre a mente, recebe a informação, pensa se faz sentido, se não faz sentido. Se você não fizer sentido, beleza, tudo bem, para você não tá tudo certo, ninguém é obrigado a estar nesse mundo. Mas, pelo menos, abre a mente e abre o coração para a gente ouvir essa informação e ver as coisas com outros olhos, né? E trazer essas coisas melhores para a nossa vida, porque quanto mais a gente se abre para novas informações, mais inteligente você fica, com mais informação legal você fica, com mais discernimento de julgamento de alguma coisa você tem. Então, você mudar seu pensamento é uma coisa muito boa. As pessoas têm esse preconceito, né? Ah, não, porque eu penso assim, acabou. Por que acabou? Você não tem neuroplasticidade no seu cérebro, até onde eu sei, e nos meus estudos todo mundo tem neuroplasticidade cerebral, né? Os neurônios estão lá eternamente, né? Se reconectando, se formando, se reorganizando, e você tem a capacidade de absorver novas coisas e de ver o mundo diferente em perspectiva, e tá tudo certo, é até bom, é ótimo, é uma evolução, é um aprendizado. E a gente está aqui para isso, né, Rosine? Isso. Mas fala para o pessoal, mano. Queremos saber como é que foi que começou esse seu interesse na ufologia. Guta, essa pergunta é me feita muitas vezes. Sempre. Eu fui empresário, administrador de hotéis, gerente geral. Aí as pessoas perguntam, como é que você se interessou pelo assunto?
Foi bem simples. De forma resumida, que tem muito detalhe, eu não quero trazer todos aqui no momento, né? Mas no ensino médio, o nosso diretor do Colégio Bairro Novo, em Olinda, pegou 4 alunos mais voltados, assim, participantes do colégio, né? Eu, Kleber, Luciano, e um outro lá que eu não me lembro o nome, né? Mas, enfim, aí só, vamos fazer um clube de astronomia aqui e tal, né? Aí nós vamos contratar um professor da Universidade Federal Pernambuco, que é astrofísico, e vamos dar aula prática e teórica sobre astronomia. Nada a ver com ufologia, né? Mas eu tinha ouvido uma reportagem, alguns anos antes, né, sobre uma nave que havia pousado no interior da Bahia, uma nave extraterrestre. E aquilo me chamou a atenção. E ficou lá guardado na minha memória. Aí, em uma dessas aulas, eu perguntei, professor, existe, já lembrando aquilo, né? Existe a possibilidade de estarmos sendo visitados por seres inteligentes de outros planetas? Ele respondeu não. Aí eu perguntei, por que não? Ele disse, porque no sistema solar só tem 3 planetas na zona habitável e o único planeta com condições para manter vida é o planeta Terra. Ah, tá. Mas vai que tem algum outro sistema solar longe daqui, né, que comporte vida inteligente, mais avançada e tal, e tal. Ele disse, olha, o sistema mais próximo da Terra é Alfa Centauri e leva 4 anos-luz para chegar aqui. O que isso significa? Você viajar a 300 mil quilômetros por segundo por 4 anos. Não tem combustível, não tem alimentação, não tem oxigênio que comporte isso. Tá. Aí, de repente, algo me chamou a atenção, olhei para cima, né? O telescópio estava apontando para o lado do leste, em direção ao mar, né? Que a Terra desce, as estrelas sobem, né? Assim, nesse sentido. Aí eu olhei e disse, olha, o que é aquilo ali em cima? E, de fato, tinha uma nave em zigue-zague, de cor, eu chamo de ferrugem, alaranjada, mas não era bem laranja, se destacava assim com o preto do céu. E assim, para lá e para cá. Aí ele, perguntei para ele o que é aquilo ali, né? Ele olhou para cima e disse, rapaz, sei não. Aí chamei os outros colegas, perguntei para eles, o que é aquilo ali? 4 pessoas viram a mesma coisa e não tinham explicação para que era aquilo. Bom, passados os anos, tal, eu fui morar nos Estados Unidos, fui fazer faculdade lá. Eu fui hoteleiro, né? Era gerente de hotéis. E ao passar na frente de um salão de eventos, ouviam uma pessoa lá, uma mulher, gritando. Era um grito bem de horror, uma coisa bem forte, né? E fui lá para o gerente do setor de alimentos e bebidas, que era o encarregado de eventos, e perguntei o que está acontecendo lá no salão lá de eventos. Aí ele disse, não, é o Bud Hopkins, que é um pesquisador de pessoas que foram abduzidas, e ele está hipnotizando uma pessoa lá que passou por uma abdução e, com certo trauma, ela está se recordando do que aconteceu. Aí eu perguntei para ele, o que é uma abdução? Porque eu não sabia o que era isso, eu não tinha o menor entendimento sobre ufologia, nada, era muito pouco, realmente, naquela época era muito pouco. Aí ele disse, quando você é levado para uma nave e você é submetido
alguns testes médicos por parte deles, né? E alguns não são bem agradáveis. Aí eu perguntei para ele, isso existe? Ele respondeu para mim, não, realmente existe. Aconteceu comigo também, com ele, né? Não comigo, com ele, naquela época. Aí ele disse o que ocorreu, né? Ele estava servindo pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, na Espanha, e ao subir uma montanha lá, algo assim, numa lambreta, né? De tarde, né? Sol claro. De repente ele se viu debaixo de uma árvore de noite. Houve um lapso de tempo. Ele não recordava o que aconteceu. Aí ele disse para mim que anos depois, quando ele voltou para os Estados Unidos, o nariz dele começou a sangrar e ele foi submetido a um exame na cabeça e o médico dele disse: olha, Bernie, você tem um material metálico dentro, entre o seu nariz e seu cérebro, que quando você fez a sua cirurgia de nariz, deixaram lá o pedaço de metal. Aí ele respondeu para o médico: doutor, eu nunca fiz uma cirurgia da cabeça, nunca. E continuou a sangrar o nariz dele. Em um dado momento, aquele objeto deslocou e, com sangramento, né, e caiu dentro da pia e foi ralo abaixo. E a partir daí acabou isso aí. Aí ele falou para mim: Lauside, se você quer saber mais sobre essa questão de abduções, de ufologia, veja no canal da TNT, que é um canal norte-americano, que recria eventos sobre ufologia, sobre abdução e tal. Aí, nesse momento, foi quando eu vi vários eventos recriados pelo canal, né? E um deles pareceu muito o que aconteceu comigo quando eu tinha 20 anos de idade, aqui no Brasil. Eles recriaram uma situação de abdução, o qual era 95 ou mais por cento parecido com o que aconteceu comigo. Aí eu logo pensei, poxa, eu fui abduzido, mas não queria passar pelaquela questão de regressão, de hipnose, se aconteceu, acabou, deixar lá para trás, né? Enfim, dito isso, segui minha vida, né? Nada mais aconteceu. Depois de 20 anos na América, né, resolvi voltar para o Brasil. Comecei a fazer eventos, continuando meu ramo de hotelaria, né? Mas depois eu abri minha empresa de administração de hotéis e eventos e agência de viagem. E como fazer grandes eventos para o governo, né? Secretaria de Saúde, entre outros, né? Um amigo meu ficou sabendo que eu fazia eventos e me abordou. No que ele me abordou, ele disse: olha, eu quero fazer um evento e tal. Ele ficou assim, meio assim, em cima do muro, sem dizer qual era a temática do evento, né? Rapaz, fala qual é a questão do evento aí, né? Aí ele falou: é evento de ufologia. Eu disse: cara, eu adoro esse assunto. Realmente é uma coisa muito legal, eu gosto muito disso aí. E realizei o segundo fórum internacional, trouxe o pessoal de fora, né, de ufologia e espiritualidade de Pernambuco. Esse foi o meu primeiro. Olha, Guta, foi um sucesso. Foi um tremendo sucesso. Não só os palestrantes, como também os participantes adoraram. Eu reuni, naquele momento, a minha experiência de hotelaria, eventos e também agência de viagem em um pacote único. Entreguei para tanto a plateia quanto para os participantes o melhor evento do Norte-Nordeste de ufologia internacional. Deu trabalho, viu? Não foi pouco trabalho, foi muito trabalho, muita atenção, muita dedicação, não foi fácil. Mas a minha satisfação, não tive lucro também não, viu? Mas a minha satisfação foi ver as pessoas felizes. Tanto os palestrantes quanto
os participantes, assim, eu quero mais. Aquele gostinho, eu quero mais. Eu fiquei muito feliz. É o que a gente falou já em outra oportunidade de sair do armário, né? Tantas pessoas têm experiência, tanta pessoa tem vivência, ou conhecimento, ou no mínimo curiosidade, e tem medo de falar e ser ridicularizado, tem medo de comentar e ser feito de chacota, fica na insegurança, será que foi sonho? Será que foi real? Outra pessoa viu aquilo ali também. E, não, eu tô vendo, não, deve ser satélite que eu estou vendo, não é uma nave, deve ser um balão meteorológico. Então a pessoa fica se colocando, né, outras coisas para justificar o que é a realidade, porque a realidade é disruptiva. Mas por que não a gente aceita, né, a realidade disruptiva mesmo? E percebe que isso é uma coisa que acontece e está tudo bem, né? E muita gente chegou para mim exatamente aí, né? E disse, eu quero participar disso, porque isso é meu mundo, eu vivenciei isso, eu tive tal experiência, eu participei disso, daquilo outro, e tem vergonha, medo de abrir, de falar. Guta, a primeira vez que eu falei... E esse grupo é um campo seguro, né? Isso. É um porto seguro para as pessoas poder falar a sua verdade, né? Exatamente. Eu tive assim a sensação que eu estava acolhendo as pessoas. Era um acolhimento no que elas estavam passando. E meu grupo cresceu, atraiu pessoas de várias vertentes da ufologia. Que você tem a científica, tem a espiritual, tem aquela que você foi abduzido, de âmbito físico ou não físico. Entendeu? Pessoas estavam relatando ocorrências sem explicação científica. Mas o meu papel aqui é exatamente acolher essas pessoas e encaminhar. Entendeu? Encaminhar para o vetor responsável. Por exemplo, temos aqui no nosso grupo um hipnólogo que já teve experiência. Na verdade, ele estava tratando de outras questões e as pessoas na clínica dele estavam reportando presença extraterrestre na vida deles. De seres que ele não entendia. Tanto é que quando ele me abordou na primeira vez, rapaz, então vamos explorar esse aspecto, porque isso é importante. Entendeu? Então, a questão da ufologia é muito mais abrangente do que muitas pessoas pensam. Não é só a questão física, ou a luz no céu, o contato com o extraterrestre, uma abdução, não. Ela é também espiritual e interdimensional. E cada um na sua caixinha. A minha pesquisa é voltada para a casuística ufológica. Para a questão... Mas no nosso grupo, nós temos o cara que investiga a questão espiritual, a questão da imagem, da filmagem, né? Cada um no seu setor. E todos contribuem para esse esclarecimento, essa abertura que se faz necessária, porque muita gente tem vergonha de falar. Afinal de contas, a primeira vez que eu falei que era ufólogo, parecia que estava saindo da caixinha, né? Só... foi um negócio bem interessante, porque eu estava num evento falando sobre o próximo congresso, né? Aí disse, olha, eu sou ufólogo. Para mim ali foi uma abertura de porta. E muitas pessoas chegaram a me acolher. Pô, também eu gosto disso, aquilo, outro. Impressionante, Guta, como tem muita gente que tem medo, vergonha de falar, de chegar junto. Dizer assim, olha, eu estou passando por isso.
Aí que vem, eu encaminho para o profissional para fazer uma avaliação. Mas o negócio é muito mais intrigante do que você pensa. Por exemplo, eu tive uma pessoa que me localizou pela internet. Ela disse: Olha, eu estou com um problema. Eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, eu sou ufólogo, né? Eu pesquiso. Aí ela disse: Eu estava saindo do meu quarto para a sala e algo me chamou a atenção na janela. Uma nave brilhante que eu fiquei focado naquilo ali, olhando. Ela dizia: O meu filho falava comigo, mas eu não ouvia ele. Eu estava tão tomada pelo aquele avistamento, a partir da sala dela, que eu não ouvia nada. Aí ela veio para mim falando isso, né? Aí eu olhei para ela e uma coisa veio para mim e disse: Não se preocupe, não, tá tudo bem. Eles vão voltar para você. E alguns meses depois ela liga para mim e disse: Olha, eles estiveram no meu quarto. Como é que você sabia? Ali você foi contatada. Uma vez que você é contatada, você é escolhida. O escolhido não tem como voltar. A sua frequência, a sua pessoa é compatível com a frequência deles e eles estão querendo ali dizer algo para você dizer: vocês não estão sós, como falaram para mim também, entendeu? E é uma questão assim muito delicada, porque muitas pessoas que passam por isso não querem falar sobre isso, não querem, têm medo, vergonha, acho que tá ficando doido, maluco. Esse cara tá fumando coisa estragada aí, tá dizendo coisa com coisa, mas a realidade é outra. A verdade é única. Nós não estamos sós, nós não somos os únicos. Nunca fomos, né? Aqui na Terra já existem bases, tanto na parte física da Terra, né, quanto no mar. Ó, Sim. Guta, entrevistei não, eu uma vez perguntei para um vizinho meu que morava do outro lado da rua, lá em Setúbal, né? Ele era pescador. Aí eu falei para ele: Cabeludo, não tem medo não de entrar com essa jangada lá dentro do mar para pescar, né? Trazer o alimento para a sua família e vender os peixes, né? Você tem medo de tubarão, não? Minha pergunta é sobre tubarão, o risco do mar, né? Ah, disse: não tem medo, não. Eu tenho medo das luzes que saem dentro do mar, assim, faz assim, e sobe lá para o céu. Uau. Aí eu perguntei para ele: E aí, o que você faz? Aí ele disse: A gente se esconde debaixo de uma lona, fica lá um tempinho, escondido, para não encontrar a gente. E não foi uma vez só, não, foram várias vezes, que lá dentro do mar. Então, isso foi aqui no litoral, bem lá para dentro de Pernambuco, lá em Recife, né? Lá para dentro. E outro amigo meu, não vou dizer o nome aqui, porque não tenho autorização de falar o nome dele, que ele é cientista, né? Ele lida com essa questão de controle aéreo de Egito e chikungunya, da Universidade Federal de Pernambuco. É uma pessoa bem científica, né? E eu falava muito sobre esse assunto de ufologia para ele. Ele dizia para mim: Alzídio, isso é imaginação, isso não existe, não. Isso é coisa de internet e tal, tal. Mas eu pesquisei, já vi e tal. Aí ele disse: Não, isso não existe, não. Um belo dia, Guta, num sábado, ele estava com uns amigos lá em Barra de Jangada, num apartamento de frente para a Ilha do Amor. Aí ele liga para mim e diz: Desculpa o palavrão, viu? Poxa! Poxa! Cara, acabei de ver uma nave saindo de dentro das nuvens na Ilha do Amor. E ela piscou das nuvens e subiu para o céu. E você tinha razão.
eu estava ali ignorando, eu achava que você estava maluco e tal, tal. Eu disse, não, isso existe. Muitas vezes as pessoas não têm assim, esse conhecimento, essa informação, e existe muita desinformação, muita desinformação em todos os aspectos, tanto o aspecto físico quanto o aspecto espiritual. Afinal de contas, nós somos muito jovens em relação aos nossos irmãos intergalácticos. Nós estamos começando a nossa experiência aqui na Terra, entendeu? Então, a gente não tem a maioria não tem a menor ideia do que está ocorrendo lá fora, o que houve lá fora e o porquê nós estamos aqui, entendeu? Eu já participei de algumas ocasiões aonde eu tive, assim, a presença extraterrestre comigo. E vai ficar com outra live aí com você, viu, Guto? Para a gente explorar mais esse assunto. Mas eu era, assim, incrédulo, não acreditava, né? Tive meus sonhos, as minhas ocorrências, mas engraçado que aos poucos eles foram me ensinando que eles estão aqui. Eu amadureci, eu compreendi, tanto é que eu, hoje em dia, me dedico uma boa parte do meu tempo para pesquisa, para trazer aqui para nós, aqui no Nordeste do Brasil, as informações mais contundentes, mais importantes, tanto da ufologia, da casuística, quanto da espiritualidade. Já realizei vários eventos aqui em Recife, trouxe aqui a doutora Mônica de Medeiros, Margarete Acla, Federico Menezes, entre outros, né, da espiritualidade e da ufologia, o Marco Petit, o Jevaé. Gente, olha, foram vários que vieram aqui contribuir com o nosso esforço de expandir esse conhecimento, essa verdade que a maioria não tem, assim, conhecimento, e quando tem medo, tem vergonha de falar, de dizer, olha, estou passando por isso, por aquilo outro. É um negócio assim, bem assim. E digo mais para você, Guta, recentemente, nos últimos 2, 3 anos, o governo norte-americano tem feito uma pressão bem grande através do Congresso em liberação desses arquivos que eles têm lá, da área 51, da área S4, né, que demonstram que eles têm equipamentos que não são feitos aqui na Terra, né, que, inclusive, a metalúrgica é diferente, bem avançada do que a gente tem, né? Inclusive, eles já fizeram engenharia reversa. Para quem não sabe o que é engenharia reversa, é quando você reconstrói o equipamento que foi feito por alguém, né? Nesse caso, extraterrestre, né? E logo identifica que os materiais não batem com o que a gente tem aqui na Terra, não comporta isso. E estou numa forma bem desesperada tentando copiar isso. Tanto é que já foi o laser, já foi copiado deles, o chip, já foi a teoria do chip, né? Foi também cópia deles. A visão noturna foi outra coisa que eles copiaram. Fibra ótica também, né? Foi outra coisa. Tem muita coisa aí que foi feita a partir de engenharia reversa, né? Agora, diga a você e a todos aqui, esses seres, eles têm um espírito, têm uma energia, têm uma alma. E eles estão mais experientes. Uma coisa que foi me dita uma vez foi o seguinte, que eles reencarnam, só que a reencarnação deles é feita assim, olha, esse corpo já não me cabe mais, mas eu vou passar para outro corpo, mantendo o conhecimento que eles adquiriram, continuando a construir a evolução deles. Nós ainda não somos permitidos isso. Por quê? Porque a gente erra muito. E cada reencarnação é um recomeço e não uma continuidade.
Inclusive, nesse mundo, né, de ufologia e contato, a gente conversa, sinceramente, eu sempre por telepatia. Nunca falei, nem nunca ouvi nenhuma linguagem. As minhas experiências sempre foi telepática. E uma vez comentaram numa entrevista, assim, no bate-papo com uma pessoa, ela disse assim, que tinham conversado, né, com um ET e tal, enfim, um Grey, não sei qual era, e disse assim, cara, os seres humanos estão numa vibração ainda tão misturada, tão densa, e mentem e se beneficiam através dos outros de maneira errada, como é que vai conversar telepaticamente? É impossível. Como é que a gente vai saber tudo um do outro na telepatia? Acabou tudo, porque a gente é tão condicionado, tem inveja, ter, sabe, raiva do outro, a não compreender, a ter sentimentos tão negativos, que se a gente for telepático, a gente não tem capacidade para isso. Eles, sim, eles estão evolutivos, eles estão num momento, numa vibração energética, numa frequência vibracional de mais compreensão do outro, de mais pensamentos positivos, tanto é que eles estão na dimensão acima, né, algumas acima da nossa frequencial, que é compatível com a telepatia. Que eles podem realmente mentalizar uma informação e você receber aquela informação telepaticamente. E tá tudo certo, porque você não quer ferrar o outro, você está em conexão com o outro. E isso é muito bonito, porque isso é um tapa na cara da sociedade, né, desse mundo, desse planeta. Exatamente. Mas a humanidade está muito falha. Eles têm Exatamente. muitos de nós, muitos. Exatamente. Quando eu tive meu primeiro sonho, eu tinha 9 anos de idade, eu morava em Belém do Pará ainda, né? O meu sonho foi que eu chamava dentro de um avião, né? Com a janela bem grande, assim, muito larga, né? Sobrevoando a copa das árvores, mas não eram árvores da região amazônica, que eu sou de lá, né? Eram árvores europeias, pinhos e tal, tal, no relevo, tal, planície, subir e tal, tal. E quando eu olhei para a parte de baixo do vidro, né? Não vi nenhum instrumento de controle. Eu perguntei, como é que vocês controlam isso aí, né? No meu sonho, né? Aí veio na minha cabeça, no meu sonho, não foi palavra, foi na cabeça mesmo. Disse assim, nós não precisamos de controles manuais, a gente dirige isso aqui pelo pensamento. Ah, tá. Só que, para mim, naquela época, eu não tinha a menor ideia do que era isso, né? Muitos anos depois, muitos anos lá, estou falando mais de 30 anos depois, eu vi, através da ufologia, descobrir que eles têm essa tecnologia, que a nave é integrada ao pensamento deles. Eles podem ir telepaticamente, né? Tem como ir para cá, para lá, né? E também houve uma ocorrência comigo, uma ocasião, que vai ficar para a próxima live com você, que eu vou falar, né? De uma ocorrência bem interessante, que foi uma coisa tecnológica que eu não tenho como explicar até hoje em dia. Foi assim, muito, muito interessante, né? Mas eu quero deixar isso para um outro momento, entendeu? Mas é justamente isso, são experiências que a gente não tem como explicar tão bem, porque também não tem como provar. Essa questão da espiritualidade na ufologia é muito interessante a gente ter essa percepção e aceitar essa realidade, né, dessa coisa espiritual energética, porque a grande maioria é assim. E o que acontece? Traz prova. Como é que eu vou provar? Minha palavra. Né? Não tem como trazer uma prova, uma comprovação, não sei o quê. Então, tem muitos ufólogos que são sensacionais, mas são ditos como mentirosos, charlatões, porque não tem como provar. Mas é errado da pessoa que diz isso, né? Que julga o colega, porque ele não tem o exemplo dele, ele não teve a vivência. Como é que eu vou dizer, criticar ou julgar alguma coisa de hotelaria se eu nunca fiz hotelaria? Como é que você vai julgar alguma coisa do Botox se você nunca teve, né, experiência com colágeno do meu trabalho, né, aqui na matéria? Então, a gente julgar o outro é muito bonitinho, muito fácil, mas não é o correto, porque a gente não pode julgar a experiência do outro. E as experiências sobrenaturais, digamos assim, fora da matéria que a gente está acostumado, são mais difíceis de poder ser explicadas, porque as pessoas não têm experiência para poder vivenciar aquilo, mas elas deveriam, no mínimo, ter abertura de mente para aceitar aquela informação. Seja verdadeiro ou não, é uma informação nova e está tudo bem. Você aprendeu algo diferente e é legal, né? É interessante desmistificar essas coisas para poder tornar simples e claro, né? Por mais estranho, confuso que seja, tá tudo certo, é uma coisa diferente. Se você pensa que são seres diferentes, de planetas diferentes, eles têm tecnologias diferentes. E se a gente para pensar, a gente é de uma razoabilidade, assim, de uma... A gente é tão raso, a nossa tecnologia, né? A gente é tão precário, né? Tantas coisas que existem
de tecnologia avançada, a gente não tem informações tanta. Se para pensar, 20 anos atrás, 30 anos atrás, vamos dizer 30, a gente não tinha internet, não tinha celular, não tinha tanta coisa. Tudo avançou de maneira absurda. Imagina daqui a mais 10 anos, daqui a mais 50 anos. E 10, 50 anos é isso, junto do universo. Esses seres estão vivendo há quantos anos? Milhares na nossa vida. Muito mais do que a gente. Muito mais. Eles é mais avançada. E está tudo bem eles serem melhores do que nós. É muito egóico do ser humano. Não, porque nós somos nada, cara. A gente é parasita aqui na Terra, né? Sugando tudo que a Terra dá para a gente, sem nem se conectar, nem dar nada em troca. Né? A gente tem que ser humildezinho e saber que tudo é muito mais bonito e maior, e está tudo bem, e a gente tem que ir para aprender. Né? Isso. E tem muita gente que ela tem medo de assim, de chegar abertamente, falar e ser ridicularizada. Mas a ufologia tem mudado bastante. Guta, olha, de quando eu comecei a pesquisar para cá, muitas evidências foram, assim, trazidas à tona, né? Evidência, assim, voltando à parte científica, né? Muitas. Né? Aqui no Brasil nós tivemos que, em 1954, um inquérito militar, onde foi levada essa questão da presença extraterrestre, e foi dito nesse inquérito que, sim, eles estão aqui conosco, é uma ocorrência física e não é uma ameaça para a segurança nacional. Aí depois teve aqui no Brasil, nós fomos, na verdade, o primeiro país no mundo a admitir de forma oficial a presença deles aqui conosco. Primeiro, não foi a França, não foi a Inglaterra, nem tampouco os Estados Unidos, ou a China, foi o Brasil, oficialmente. Aí depois, em 77, nós tivemos a Operação Prato, foi uma operação militar com a presença da aeronáutica lá em Colares, onde as luzes estavam atacando. Na verdade, não era um ataque, era uma extração de material de DNA para estudo, né? E durou só 4 meses essa ocorrência. E está tudo lá registrado, não tudo, na verdade. Uma parte está registrada nos arquivos nacionais, na internet. Você pode acessar lá e ver as fotos, os desenhos lá da Operação Prato. Depois, isso foi em 1977. Depois nós tivemos, em 86, a Noite Oficial dos OVNIs. Foi quando 21 alvos não identificados nos radares militares e civis, no Vale do Paraíba, lançaram o caça Mirage, o F-5 na época, e eles estavam perseguindo as luzes, sendo perseguidos. Inclusive, teve um que disse, vamos entrar em modo rojão. Rojão é detonar, né? Só que quando eles ouviram isso, telepaticamente, eu acho, né? Eles foram embora, né? Assim, evadiram, né? E, por último, tivemos aqui no Brasil o caso Varginha, em 1996, foi quando eu retornei aqui para o Brasil. Desse caso foi a operação do Exército. Eles negam até hoje, o Exército e também lá os bombeiros, né? Eles negam até hoje essa participação, tá? Mas nós tivemos um congresso recentemente lá na nossa organização, a Abraufo, né? No primeiro Congresso Internacional de Ufologia de Varginha sobre esse caso, e foi evidenciado realmente que eles sim tiveram a participação do Exército, teve uma movimentação militar dentro da cidade de Varginha, um dos médicos viu a criatura, depois de 30 anos, depois de ter um infarto, resolveu, disse, não, eu não posso ficar isso para mim, eu vou revelar. Ele revelou o que aconteceu e viu a criatura, que, por sinal, olhou para ele de forma assim, escaneando ele, olhou para a janela, disse assim, eu sou lá de fora, me ajuda a sair daqui. Coitado, estava lá debilitado dentro de uma cama de um hospital que ele não entendia. E o médico disse, olha, eu só resolvi, depois de 30 anos, dizer isso porque eu tive um infarto e eu não quero levar isso para o túmulo. Eu quero que a humanidade saiba que nós não estamos sós aqui,
Eles estão conosco e, na minha opinião, não é da agora. Estão aqui há muito mais tempo do que se imagina. Bem antes de nós estarmos aqui. Entendeu? É. Esse relato é muito bonito, porque, inclusive, ele falou recentemente que eu vi também, acho que o relato mais comprido, e ele fala do sentimento, O sentimento de amorosidade, de paz, de uma coisa assim, faz. boa, né? Essa coisa do ETzão lá que vem ferrar você, também existe, mas assim, existe seres de um amor, de um sentimento, de uma frequência vibracional. Só para a pessoa ter noção em termos científicos, deixa eu pegar aqui uma escala. Aqui é a escala de Agatha, que é tipo a de Hawkins, que ela mostra quanto mais baixa, mostra aqui, quanto mais baixa a frequência, ela é associada a sentimentos. Então, a frequência de 20 Hz é vergonha, 30 é culpa, 50 é apatia, 75 é tristeza. E quanto mais você vai aumentando, tipo, do 310 é boa vontade, 430 é abundância, são frequências. Isso aqui é ciência, tá? Isso não é crendice, isso é frequência vibracional cientificamente comprovado. E aquela vibração frequencial é compatível com sentimentos bons, porque é associado ao que o corpo humano responde biologicamente àquela frequência. Então, 660 é clareza, 720 é conexão, 800 é gratidão e 1000 Hertz, que é um negócio muito alto, é plenitude. Então, imagina um ser que consegue fazer uma frequência vibracional tão alta que quando você chega junto dele, o sentimento é isso aqui. Porque frequencialmente a vibração daquela entidade está lá em cima. Ele não está aqui, ele está aqui. A gente chegar junto, puf, a gente se conecta aqui. Então, é de uma beleza, né, a imensidão do universo e de tudo que é possível. E a gente poder se conectar e ter se conectar até assim, nem fisicamente, mas energeticamente, você sentir aquilo ali é de uma beleza gigantesca, é de uma plenitude, né? Como tem o 1000 é a plenitude, é de uma plenitude, é de um negócio assim. E foi justamente o que ele falou, né? O sentimento que ele sentiu foi tão bom de amorosidade, a gente não sabe nem descrever, né? Na nossa ignorância de humano, a gente não sabe descrever. É um negócio tão bom que você não sabe dizer o que é, mas é uma frequência. Não Pois ele é. não está um anjo, seu anjinho da guarda que ele te ama. Simplesmente a frequência dele é tão alta que a gente reconhece como muito bom. Ele relatou que ele sentia que estava de frente a um anjo, devido a essa frequência de amor, de plenitude, de carinho, de tudo está tudo certo, entendeu? E não foi só ele que relatou isso, já teve outras pessoas que tiveram essa experiência de estar perto deles, né? E não sentir medo, sentir amor, sentir, ok, tá tudo bem, estamos aqui pro bem, não é nada de mal, não. Entendeu? Um dia, quem sabe, teremos esse contato e todo mundo vai parar de ficar nesse mimimi e vai desmistificar de vez a ufologia e entender que fazemos parte. Me fala da Braufonet. Eu vou até abrir aqui um linkzinho que a gente... Link não, uma imagem. Ok. Só um pouquinho, por favor. A Braufonet é um termo em inglês, né, que é o acronome para Brazil UFO Network, que em português significa Rede Brasileira de Ufologia, né? Nós temos aqui, porque em inglês, né, me pergunta, é porque nós somos um braço da ufologia internacional, né? Nós temos membros fora do país, e participantes, colaboradores também de Portugal. Por sinal, hoje à noite eu vou fazer uma live com o pessoal lá de Portugal, às 8 da noite vai ser gravada também. Tem o pessoal na Inglaterra, pessoal nos Estados Unidos, no Canadá, no México. E então, para facilitar para todo mundo, a gente colocou Brazil UFO Network, né? Mas é uma rede de ufologia do Brasil, sediada aqui em Recife. E tudo começou foi quando eu realizei meu primeiro evento de ufologia. Eu fui contratado, né? Na verdade, minha empresa de eventos, para fazer um evento de ufologia. O cara que me chamou, eu estava até com vergonha de falar que era sobre ufologia. Você contou. Quando ele falou que era, ele falou, eu gosto do assunto, tal, é um prazer, e acabei realizando o que seria um evento
de bairro, local, acabou se tornando um evento internacional. Eu até fui para o 15º Congresso Brasileiro de Ufologia, organizado pela revista UFA, aprender como é que é feito um congresso, um evento, né? E aprendi, anotei tudo lá e trouxe aqui para Recife, como é que eles faziam e tal e tal. E teremos um evento em breve, né? Hã? Teremos agora um evento em breve, 6 de junho. Exatamente. Dando continuidade a essa jornada aí, vai ter, na verdade, terão 2 eventos. Esse agora em junho, né, que é a primeira jornada de ufologia, ciência e espiritualidade de Pernambuco. A Era dos Contatos Interdimensionais. E a Guta vai estar lá com a gente também, dando uma palestra, né? Eu vou mostrar aqui a programação. A programação, vamos falar da programação um pouco. Deixa eu abrir aqui o meu WhatsApp aqui para abrir melhor, né? Nós teremos vai ser no dia 6 de junho, né? A partir das 8 da manhã será o credenciamento, né? E às 9 horas será a abertura, a qual será feita por mim, né? Desse evento. Na sequência, às 9h15, harmonização pelo membro da nossa organização, que é o Jailson Mota. Depois, às 9h45, teremos a palestra do Silvio Toledo, da Paraíba, com o tema Alienígenas Multidimensionais. Eu tive uma vez a oportunidade de estar com ele lá em Campina Grande. Gente, olha, é fantástico, viu? Não vou dar aqui o spoiler, não, mas só posso dizer para vocês que é fantástico, realmente. Às 10h50, contatos interdimensionais com quem? Comigo. Com o Guta Maranhão, né? Vai estar lá com a gente, né? Às 11h30, abriremos para perguntas e respostas com todos os palestrantes da manhã, né? Teremos um intervalo ao meio-dia para o almoço e voltaremos às 14 horas com o lançamento do livro A Roda de Sansara, do nosso membro José Vanderlei, né? Às 14h30, teremos a visão da astronomia sobre a vida no universo pelo astrofísico professor Antônio Miranda, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Seguiremos para o intervalo às 15h30, né? Depois voltaremos às 15h45 com a regulação jurídica da vigilância por satélites e o impacto dos OVNIs, ou APs, na soberania aérea internacional, com o doutor Tiago, ele é advogado, doutor Tiago Bezerra de Mello, aqui de Recife, né? Às 16h45, nós estaremos com debate sobre todo esse tema, com todos os ufólogos e pesquisadores e cientistas. E às 17h15, é um concerto para a alma. É um concerto, música erudita, com o hipnólogo Walter Veríssimo. Será uma verdadeira jornada da ufologia, ciência e espiritualidade. E, Guta, eu quero desde já agradecer a sua participação, que você tem muito a trazer para esse evento, a contribuir com a gente, né? Eu tenho certeza que a sua participação será imensurável, né? Eu fico muito feliz realmente de ter você nessa primeira jornada de ufologia, ciência e espiritualidade de Pernambuco desse ano. Eu que agradeço o convite. Eu saí do armário um pouquinho, mas eu acho que nessa jornada eu vou escancarar o armário, né? Falar mais as coisas, porque a gente sempre fica assim um pouco receosa de julgamento, mas cada vez mais tem que falar mesmo. Eu falo, só que eu ainda sou muito científica, o que é bom, mas também trazer um aspecto dimensional, extradimensional é importante, e como eu sou muito didática, vai ter todo desenhozinho, toda explicação científica, enfim, vou programar, né? Já estou fazendo um projeto bem bonito, uns slides bem interessantes, bem didáticos, porque fica mais fácil a compreensão para quem nunca teve a vivência, né? Quando você tem experiência, você entende, mas quem nunca experienciou, como é que é isso aí? Então, bora desenhar. Vai ter desenhozinho para explicar e a pessoa tem uma ideia daquilo ali para compreender o que a gente vai falar depois.
e aceitar essas multipossibilidades. E é muito legal tudo isso, a participação. Eu amei o convite, muito obrigada, fiquei muito honrada. A honra é toda nossa, viu? Ter uma pessoa como você aqui no nosso estado, né? Com essa magnitude é muito bom. Eu fico muito feliz em ter conhecido você, ter me reunido contigo previamente, né? Conhecido seu trabalho, visto você na internet. É importante mesmo, né? E para quem... Vamos deixar um beijo para a Ana, né? Maravilhosa também, sua esposa queridíssima, que sabe E super. ela tá na frente aí da organização. Vamos trazer ela aqui também, no programa aqui. Eu já disse a ela, você vai vir para cá. Quem quiser entrar em contato conosco, né, é só ir vir pelo Simpla, né, temos lá, está lá no Simpla o evento, né, é bem fácil, você pode comprar com cartão de crédito, dividir, pode também comprar no Pix, né, qualquer informação adicional você pode me procurar no telefone 81 99596 3072, repetindo 81 995963072, que eu falo lá ou pelo telefone mesmo ou pelo WhatsApp para poder ajudar vocês a adquirirem seu ingresso, por sinal o ingresso é limitado, nós reservamos só 100 lugares no evento, não vai ser mais do que isso, porque queremos tratar de uma forma assim, mais individual. Qualidade. Teremos também a presença da Guta lá, vendendo os livros dela lá também. Vai ter uma área lá para autógrafo, né, Guta? Você vai autografar os livros. Né? Teremos uma feirinha planetária. Aí, e teremos também assim uma feirinha ufológica com coisas que você pode adquirir para levar para casa como lembrança desse grandioso evento que nós estamos organizando aqui. Né? Todo mundo adora uma coisa etesal. Eu fico brincando, etesal, dos ETs. Outra coisa, Guta, antes de nós terminarmos aqui, já está quase de cima da hora, a gente faz live, a gente faz eventos online, mas nada se compara a um evento presencial. A energia lá, as pessoas que vão lá, contribuem energeticamente para a realização daquele evento. Olha, quando eu fiz meu primeiro, eu estava tão cansado, porque eu sou estressado nesse aspecto, né? Eu gosto de detalhes, né? Mas no final de tudo, eu relaxei e digo, eita, foi tudo certinho, deu tudo tão bem, as pessoas gostaram, foi bem legal. Eu fiquei muito feliz, sabe? E é isso. Vamos fazer um campo de blindagem ali energética para só entrar coisa boa. Só coisa boa. Lá dentro vai ser só luz. Tenho certeza. Exatamente. Olha, pessoal, quem anotou tudo, maravilha. Quem não anotou, vai na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link do Simpla, vou deixar o link do telefone, vou deixar o link das redes sociais, tudo que o Lauzito falou aqui, muito mais, vai estar na descrição do vídeo. Então, vai lá na descrição, acessa as informações, só clicar e você vai ter acesso direto a tudo isso que o Lauzito falou, para se comunicar com ele, tirar dúvidas, fazer parte da Profunet, participar do curso, e serão todos muito bem-vindos. Meu querido, muito obrigada. Vamos já agendar novos bate-papos aqui, porque você tem... Sim, com certeza. Com certeza. Foi um prazer realmente estar aqui contigo, tá? E com toda a tua audiência aqui, né? E lhe aguardo lá no primeiro JUSEP, que é a Jornada Ufológica de Pernambuco. Esperamos todos vocês, 6 de junho de 2026. No Hotel Beach Class Convention, aqui em Boa Viagem. Perfeito. Um beijo enorme. Obrigada e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.